Olá pessoal, eu sou a Rafaela Guimarães, head de conteúdo da AlmaDAO, e esse é o Web3Cast, podcast para você saber tudo sobre Web3. E essa playlist é a Learning, que é uma playlist mais introdutória para você que está aprendendo, entendendo o que é o universo de Web3, para você que já está mais avançado, que assuntos mais técnicos e avançados do universo de Web3, a gente convida a conhecer a playlist Expert. Lembre-se de seguir os canais da Alma e se inscrever no canal para saber tudo também sobre o podcast. E hoje a gente vai trazer um tema super legal, que é o futuro do dinheiro. Inclusive tem até um livro aqui que a gente vai falar sobre, né? Opa. E a gente tem convidados super especiais para falar sobre o assunto. Quem está comigo hoje como co-host é o Laio Santos, que também é membro da AlmaDAO. Prazer estar aqui de novo. Fala, pessoal. Boa noite. Bom, eu tenho aqui o Nicolas Sacchi, também que é head de inteligência da Mint. Bem-vindo. Tudo bem, pessoal? Obrigado. Prazer estar aqui com vocês. E também que é autor do tema que a gente trouxe aqui, né? Que é o Rudá Pellini, que é autor do livro O Futuro do Dinheiro, membro da AlmaDAO e presidente da Arthur Mining. Bem-vindo. Obrigado, bem-vindos a todos aí. Primeira vez que eu tô aqui no podcast e tenham acompanhado aí o conteúdo que a Alma tá fazendo, acho que tá animal. É um prazer estar de novo com você aqui, Nico. Também Como sempre, né, Rodar? Como sempre. A gente tem até a nossa disputa pelo nome do livro, né? Então, o trademark eu sei de quem é. E agora tem o nome do episódio, Exato. né? Pois é. Mas o nome é legal, o nome é bom. O nome é bom. Boa. Bom, e falando nisso, Rudá, contextualiza um pouco da sua história, o porquê que você iniciou, né, nesse segmento, nesse mercado, e também um pouco do seu livro. Um pouco do livro. Então, esse aqui é o livro, pessoal, para quem está vendo, para quem está assistindo ao podcast, não está ouvindo. Eu lancei esse livro em 2020, eu voltando lá para idos de 2015, quando eu me interessei um pouquinho por Bitcoin, por cripto, quando eu entrei pela primeira vez no mercado. Na época o Bitcoin valia R$1.000, 300 e poucos dólares. Em 2016 foi quando eu me interessei mais, e aí acho que fui picado pelo bichinho cripto, e aí acabei virando um cripto chato, né? Que é aquele cara que fala disso 24 horas por dia, 7 dias por semana, para todo mundo, vira quase uma religião, né? E desde então continua assim. E desde então... E eu tô aqui até hoje. Tipo, eu tava vendo um negócio, uma zoeira, é tipo os defensores de air fryer, né? E de crossfit, assim, é o mesmo público, assim. É o mesmo público. São defensores ferrenhos de alguma coisa, enfim, e desde 2016 eu comecei a palestrar sobre esse assunto, enfim, falar e participar do mercado, etc. E em 2019 eu decidi escrever esse livro porque eu sentia que faltava um livro comercial, introdutório, que as pessoas pudessem pelo menos ter o primeiro ponto de contato. A tese do livro era simples, eu precisava fazer com que a minha avó entendesse o que eu fazia e entendesse um pouquinho desse negócio, e precisava que alguém que conhecesse o mercado e tivesse experiência, pelo menos saísse com um pouquinho, assim, com algum conhecimentozinho, seja no exemplo que eu desse, ou seja, enfim, de alguma abordagem diferente, ou, enfim, entregar algum conhecimento para quem já conhecia. Essa foi meu use case do livro. A gente está com mais de 30 mil cópias vendidas hoje, é o livro mais vendido no Brasil, seguramente sobre esse tema. E, enfim, a ideia justamente não é falar sobre cripto só, mas falar sobre essa revolução que está acontecendo no sistema financeiro, seja com um grande banco investindo e montando uma própria plataforma, né, para negociação de criptoativos, enfim, seja com a revolução do sistema de pagamento, seja com o Pix, seja com uma série de novas tecnologias que estão mudando de fato a maneira como a gente conhece o dinheiro e usa o dinheiro. Que é isso que, na real, Web3 e cripto e blockchain, e, enfim, essas tecnologias também vão impulsionar essa revolução, né? E aí, em 2017, comecei com um negócio nos Estados Unidos. Basicamente, a gente montava e vendia, entendia que mineração era um produto financeiro, então a gente estruturou investimentos em mineração como, enfim, através de um fundo de investimento offshore. E em 2020 a gente decidiu que isso era mais do que um produto de investimento, era mais do que um produto financeiro, era um negócio. E aí que surge a Arthur Mining, e aí, que é a companhia que eu me dedico hoje. E aí consolidamos as operações através da Arthur Mining nos Estados Unidos. Então a gente minera bitcoins nos Estados Unidos, basicamente. Bacana, a gente vai falar muito sobre esses assuntos que você comentou. Nicolas, dá um contexto para quem está te conhecendo pela primeira vez. E você, como você entrou nesse mercado? Bom, vamos lá. Eu sou economista de formação, né? E curiosamente, na época que eu estava na faculdade, o Bitcoin estava surgindo e nada se falou desse tema na faculdade como era de se esperar. Mas, de toda forma, com o passar do tempo, eu comecei minha carreira, trabalhei em banco de investimento, trabalhei em corretora de valores, depois saí, fui rodar para mercado e depois eu entendi que eu precisava voltar porque eu gosto, que é inovação
em investimento, né? E aí eu comecei a procurar por volta de 2015, 2016, empresas do setor que estavam atuando, quando estava surgindo o termo fintech na época, assim, com um pouco mais de força, me deparei com uma série de coisas, AlgoTrader, me deparei com programas estilo guia bolso, de gestão de carteira pessoal de investimentos e de portfólio mesmo de contas bancárias e coisas do gênero, mas nada que brilhou meus olhos. Eu lembro que foi em 2016 que eu li pela primeira vez mais profundamente o que era Bitcoin, entendi, gostei. Por coincidência, um cara que trabalhava comigo no Deutsche, que foi o primeiro banco de investimentos que eu trabalhei, ele era diretor da mesa de equities lá, e ele tinha largado o banco para abrir uma exchange. E eu falei, poxa, o cara foi meio ousado, né? Vamos ver o que ele tem a me dizer sobre isso. E foi quando eu troquei uma ideia com ele e falei, cara, me explica um pouco mais disso aí. Ele falou, por que ao invés de eu te explicar, você não vem aqui trabalhar comigo e vê na prática como que funciona? E fui ganhando mesada praticamente nele, que era, acho que era R$600 de salário na época, isso janeiro de 2017. E desde então comecei a imergir nesse mundo com força, assim, fiz um pouco de tudo, fiz parte operacional, trade de mesa proprietária, rodei com campanha de desenvolvimento de negócio com ICO, fiz de tudo, assim, cara. Então, depois saí de lá, fui para o Grupo Acta para tocar a parte de estratégia, de investimentos com cripto, então alocação dentro de portfólio. Saí da Acta, fui para a Exame, e da Exame agora estou no BTG tocando toda a parte de inteligência de mercado. Curiosamente, na Exame eu fiz um produto que chama Future of Money, por isso a discussão toda aqui. Inclusive tem um episódio lá que a Alma está lá dentro. Pois né? Tem mesmo um episódio super bacana, que foi o Robson Arada, o Rafael Velar e o Isaac Honorato, né? Foi super interessante. E assim, a gente também tem eventos que a gente faz anualmente, e em cada ano a gente trouxe uma temática diferente, né? Muito na linha do que o Rudá descreveu aqui, porque eu lembro que quando a gente concebeu o projeto lá em 2020, o futuro do dinheiro era falar sobre PIX, sobre cripto, sobre blockchain para negócios, sobre LGPD, Open Finance, sandbox regulatório e alguns outros temas menores como cibersegurança e coisa do gênero que precisam ser ditos, né? E com o passar do tempo, a gente viu que tinha esse papel educacional, que é muito do que vocês estão fazendo aqui. Então, a segunda edição do evento foi muito mais focada no educacional, falando sobre investimento, mas também falando sobre temática, trazendo conceitos mais básicos de cripto, para no terceiro dia chegar em temas mais sofisticados. E a terceira edição do evento foi falando sobre uma jornada nesse universo, né? Como a transformação digital está moldando os negócios que a gente conhece, que aí já entra mais na temática voltada a metaverso, voltada a NFTs, que a gente estava vendo essa expansão desse universo acontecer com bastante intensidade, né? E para uma próxima, com certeza, o tema vai ser o Web3, que não tem como fugir disso, que hoje é só o que se fala, né? Com certeza. Sem dúvida. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que vocês veem na diferença, antes da gente falar do futuro do dinheiro, eu queria que vocês fizessem uma análise do presente do dinheiro frente a 5 anos atrás, quando vocês começaram aí a explorar esse mundo. O que muda na vida o que mudou na vida de vocês, na relação que vocês têm com o dinheiro de vocês? E o que você acha que muda na vida da pessoa que está aprendendo isso agora, ou está curiosa agora, ou que passou a gostar do Pix, né? É um Pix user. O que você acha que mudou nos últimos 5 anos? Cara, assim, acho que não iria nem tão longe 5 anos. Eu escrevi o livro em 2019, de 2019, quando eu escrevi, foi publicado em fevereiro de 20, até agora, assim, o futuro do dinheiro que eu escrevi já virou o presente do dinheiro, para muita coisa. Então, assim, era inimaginável você ter um banco central falando tão rápido de fazer uma moeda digital, né, uma CBDC. De emitir uma moeda digital. Era inimaginável você ter um presidente do Banco Central falando que essa moeda digital tem que conectar com um protocolo de DeFi. Praticamente um Bitcoiner, né? Não, de fato, né? Eu tive a oportunidade de entrevistá-lo por 2 vezes e, assim, é um cara que genuinamente entende do que está falando, não é um cara que chegou ali, assim, e está tentando entender como a dinâmica funciona, é um cara que realmente entende toda essa dinâmica. Então, quando você tem esse movimento, eu acho que o futuro do dinheiro já chegou, né? E eu acho que, de fato, a última fronteira, eu termino o livro falando sobre isso, é a fronteira do dinheiro, né? Você, bom, deixando de lado o Covid, que atrapalhou um pouco a viagem, mas hoje, cara, você está 8 horas de qualquer lugar do mundo, você consegue literalmente pegar, não tem mais fronteira. Você consegue
ir para qualquer lugar a qualquer tempo. A última fronteira, a última divisa ainda era monetária. Literalmente, se você mandar dinheiro para fora, você está fazendo evasão de divisas, justamente porque ainda tem um conceito de que dinheiro é uma divisa, né? Dinheiro ele tem uma barreira ainda imaginária. Cara, isso está acabando. Assim, isso está acabando rápido. Né? É só você pegar essa nova geração aí de game, que está jogando um monte, cara, o cara manda moedinhas do game para qualquer lugar, para qualquer outro usuário, já consegue comprar coisas e receber no mundo físico, né? No metaverso, que aquele jogo ele já é um metaverso. A pessoa está jogando com os amigos são espalhados no mundo inteiro, todo mundo fala o mesmo idioma, fala em inglês provavelmente, e assim, então acho que já mudou, né? O Pix é só uma pontinhazinha do que está acontecendo. Assim, acho que falando de Open Banking, falando de você ser dono da sua própria informação, falando de você conseguir hoje, cara, aplicativo que você pede, sei lá, água para entregar em casa, você consegue ter uma carteira que você pode comprar ativos, comprar cripto, comprar tudo. Não é só o banco mais que oferece investimento, não é só o banco mais que oferece meios de troca, carteiras digitais. Acho que mudou completamente a lógica de que a gente conhece. Eu concordo absolutamente com a colocação do Rudai de que o futuro do dinheiro de 5 anos atrás é o presente, com certeza, assim, porque muita coisa foi implementada, desde os sistemas Pix, Open Finance, né, que possibilita que você tenha uma visão integrada de toda a sua vida financeira em um único aplicativo, compartilhando os dados que agora, por conta da LGPD e principalmente da GDPR lá de fora, passam a ser efetivamente seus, né? E acho que uma série de outras coisas, de transformações, sejam os sandbox regulatórios que vêm surgindo por aí, que possibilitaram experimentações tecnológicas novas, né, com liberação de algumas normas específicas para empreendedores que optarem por seguir por esse caminho, e isso traz um espaço para se criar novos modelos de negócio, novas oportunidades de investimento e coisas do gênero. Mas também, se você olha em retrospecto, eu lembro de uma pesquisa do Banco Central de 2018 que dizia que cerca de 70% das transações financeiras feitas com o real eram feitas em papel moeda. Né? E acho que uma das grandes provocações do mandato da agenda, primeiro BC+, e depois a agenda BC Hash, que é essa agenda de inovação que o Banco Central e uma série de outras coisas também, práticas ESG e coisas do gênero, é justamente de promover mais a digitalização da economia, dado que todas as outras esferas de negócio já estavam passando por essas transformações. Como o Banco Central é a autoridade monetária do país, é de responsabilidade dele, de outras autarquias também, puxar essa inovação de forma que ela aconteça numa celeridade aceitável, né? E não que seja algo que vai acontecendo gradativamente, lentamente. Ela precisa ser rápida porque o mundo já mudou e a gente está, na verdade, correndo atrás do prejuízo, né? Prova disso são stablecoins. Acho que o grande gatilho aí dos bancos centrais, sem sombra de dúvidas, foram as stablecoins, em especial a falecida Libra, né? Libra, Terra Luna. Não, mas acho que em especial acho Libra, que Libra foi que deu... Foi o gatilho, foi o gatilho, né? né? Porque E você depois tem uma empresa que virou Diem, né? E depois não virou nada, foi vendida para o Silvergate, se não me engano. Mas, em linhas gerais, a gente entendeu que o chassi analógico que a gente usa na economia monetária já não fazia mais sentido para o mundo digital que a gente vive. Então, a partir de agora, com a chegada do dinheiro digital, a gente passa a ter a possibilidade não só de facilitação da sua vida como consumidor, mas também da criação de novos modelos de negócio que já surgiram e outros que ainda vão surgindo. Legal. E o Brasil, a gente acabou percebendo que vocês comentaram que o Brasil está super avançado em termos de entendimento e o Banco Central super ativo. Qual é o país que você acredita que vai carregar esse novo jeito de lidar com dinheiro no mundo? É a China com o WeChat? É os Estados Unidos com Apple Pay? Somos nós com Pix e com moeda digital? Quem você acha que é meio que o futuro aí? Acho que tem uma diferença entre você carregar e você estar na vanguarda. Uhum. Acho que o Brasil está na vanguarda em absolutamente tudo no que diz respeito ao sistema financeiro. Cara, é só você tentar fazer uma wire, você vê como o sistema americano, por exemplo, que a gente, né, a síndrome do cachorro vira-lata acaba muitas vezes a gente não se dando conta disso, como é ineficiente o sistema financeiro americano. Né? Então, assim, o Brasil é muito eficiente. O Pix, nos Estados Unidos, chama Zelle e é privado. Você, né, é uma empresa que presta esse serviço. Então,
Então, assim, o nosso sistema financeiro ele é muito mais avançado em todos os sentidos, seja da liquidação, seja da maneira como é transacionado, seja no registro, seja em custo operacional. Então, de fato, a gente está muito avançado nesse quesito. Eu acho que o Brasil tem tudo para ser líder de vanguarda, né, para estar na vanguarda no que diz respeito a inovações. Agora, dizer que o Brasil vai capitanear esse movimento, eu acho que é impensável. E a realidade é simples. Esse dado é de 2019, mas você falou de transações com papel moeda. Em 2019, 48% da população brasileira era desbancarizada, não tinha acesso a uma conta bancária. Então, mesmo a gente tendo um sistema muito eficiente, do ponto de vista de transações, de segurança, de transparência, etc., a gente ainda tem uma grande parcela da população que não tem acesso, de fato, ao sistema financeiro tradicional, regulado. E quando isso é um problema, porque você não vai conseguir fazer grandes adoções, você tem uma restrição de adoção tecnológica muito grande em relação a isso, né? Então, eu acho que o Brasil vai acabar capitaneando uma série dessas inovações. Eu acho que, infelizmente, a gente vai exportar uma série dessas tecnologias, infelizmente, porque seria muito legal se a gente pudesse ter, pelo menos aqui, isso funcionando, e os empreendedores fazendo aqui, mas eu acho que a gente vai acabar exportando uma série dessas tecnologias para fora, seja a ideia, né, e alguém fazendo a mesma coisa lá, ou seja, de fato, até companhias brasileiras aplicando esse serviço lá fora. E aí eu acho que, cara, uma China potencialmente pode ser driver, acho que sim, porque, cara, tá falando de um país de mais de 1 bilhão de pessoas, que é, assim, no final do dia... Que todo mundo acostumou a pagar com telefone, né? Já está acostumado. Que é um hábito que já facilita muito a adoção. E aí você tem aquela disputa Ocidente e Oriente, você tem, né, os Estados Unidos nessa frente aí. Cara, eu acho que é uma disputa difícil de... Eu acho que é um momento muito legal de estar vendo, assim. Acho que estamos vendo uma época muito interessante de observar e estar podendo acompanhar essa revolução acontecendo, assim, diariamente. Se eu não me... Desculpa perguntar de novo, eu tô perguntando todas. Mas por que existem países como a Espanha, que 60% a 70% do dinheiro ainda é o dinheiro puro? O que você acha que vai acontecer, o que precisa acontecer para essa mudança não ser só uma mudança isolada em alguns lugares do mundo e uma velha economia como a Europa, por exemplo, pode adotar maneiras mais eficientes de lidar com o dinheiro? Eu acho que são duas coisas, na verdade. A primeira delas é que dinheiro nada mais é do que uma manifestação cultural, né? Então, o dinheiro faz parte da identidade de uma nação. Existem nações que são mais apegadas ao papel moeda. O Brasil era apegado até 2018. O que fez a gente sair dessa situação foi a iniciativa de inovação do Banco Central do Brasil, entendeu? Então eu acho que precisa ser algo puxado por uma figura central num primeiro momento para que a população comece a se familiarizar e se educar sobre os novos modelos de interagir com a moeda para que a partir de então você dê saltos cada vez mais rápidos, né? Na minha visão é isso. Mas se eu puder complementar o que o Rudá trouxe com relação à diferença aí Qual foi a pergunta mesmo? Desculpa, eu perdi aqui. Por que na Espanha 70% das pessoas... a anterior. A anterior... Ele perguntou quais eram os países? Dos países que estavam capitaneando, é verdade. Então, assim, só complementando a pergunta do Rudá, com relação aos países que estão capitaneando a inovação financeira, eu acho que isso é relativo e depende da frente que você olha, né? Então, se você olha para moeda digital de Banco Central, quem está capitaneando é China, uma parte Suécia, uma parte Brasil, sem sombra de dúvidas, principalmente na frente de integração com outras frentes de inovação financeira, né? Acho que o Roberto Campos Neto e o Fábio Araújo, que são os responsáveis aí pela CBDC brasileira, eles são, acho que, os únicos bancos centrais, os únicos de um banco central no mundo que estão promovendo o debate sobre como você integra a CBDC e junta toda essa segurança que uma moeda soberana traz ao ambiente de finanças descentralizadas, que traz um acesso ao crédito facilitado, né? Então, nessa frente, eu acho que o Brasil está na vanguarda, entendeu? Agora, se você olha, por exemplo, para Open Banking, Open Finance, quem capitaneou esse movimento foi o Reino Unido, seguido de Singapura e depois Brasil, que fez uma adoção bastante acelerada desse movimento, mas que ainda tem passos importantes a serem dados, em especial o Open Insurance, né? Se você olha para a adoção de cripto, você já tem várias outras economias que estão na nossa frente, como Suíça, que já tem regras claras para atuação no setor. O Brasil está caminhando para isso, mas ainda não tem leis definidas, né? Singapura também já tem leis, Malta, Estônia, uma série de outros países que já estão
capitaneando o movimento, né? Então eu não acho que é uma resposta única, vai depender muito da frente de inovação que você está falando. E de pagamento no Pix a gente está na frente. Está na frente. Ah. Mas, em compensação, a gente não está participando ativamente do Nexus, que é o sistema de pagamento instantâneo que o Banco de Compensações Internacionais desenvolveu, né? Então, Legal. assim, meio... Continuamos fiquei meio chateado, isolados, fiquei chateado de participar como observador. E vocês comentaram no livro, né, que o livro representa muita coisa que já está rodando hoje. O que vem por aí? Né? Então, Qual é o próximo futuro? Qual que é o futuro, digamos assim, a gente vem falando muito sobre o Web3, enfim. Quais são as percepções de vocês sobre os próximos 5 anos, os próximos 2 anos? Eu acho que a gente vai ver, assim, o livro ainda, mesmo muita coisa tendo acontecido, ele ainda é muito atual. Né? Então, porque no final ele fala muito mais sobre comportamento e sobre uma lógica do que vai acontecer, do que especificamente trago cases, talvez os cases tenham alguns acontecido, alguns não deram certo. Mas quando a gente olha, assim, a minha visão é que a tecnologia ela vai dar mais poder para as pessoas. Então, a tese do livro é tecnologia, dinheiro e liberdade. Esse tripé. E aí, como a tecnologia vai fazer com que as pessoas tenham mais liberdade de escolha, sejam para transacionar seu dinheiro, seja escolher um Pix, ou seja escolher um outro sistema, ou seja fazer um pagamento com uma CBDC, e essa CBDC pode ser o real digital, ou vai poder ser o dólar digital, ou vai poder ser o Bitcoin, ou vai poder ser qualquer coisa que a pessoa queira, e vai chegar no mercadinho e vai pagar, e vai ser transparente para o cara, ele vai receber, a pessoa vai pagar do jeito que ela quiser, o cara vai receber do jeito que ele quiser, e essa transação vai acontecer de forma instantânea, rápida, barata, segura. Então eu acho assim, no final, essas tecnologias elas cada vez mais estão dando o poder de volta para o usuário. Seja com o Open Banking, que o usuário deixou de ser escravo, refém das informações que são dele de fato, ele pode optar por compartilhar essas informações para ter um serviço melhor, mais barato, mais rápido, mais ágil. Então, no final, eu acho que tudo que está acontecendo está permitindo a descentralização de um grande monopólio. Acho que a gente viu um sistema muito centrado em poucos entes, isso no mundo inteiro. Então a gente tem grandes oligopólios que dominam absolutamente tudo, e aí esses oligopólios eles são desde instituições financeiras, bancos, mas também são techs, né? Você tem hoje 4 empresas de tecnologia que dominam absolutamente, sei lá, 80%, 90% da internet do dia a dia. Aí quando você pega, assim, basicamente essas revoluções, e falando de Web3, do que vai acontecer para 2 anos daqui para frente, talvez isso demore mais do que 2 anos, eu acho que a gente vai ver a descentralização de tudo isso. Eu acho que a gente vai ver a descentralização de poder. Tanto é que é justamente por isso que o Google, o Facebook e a Amazon estão investindo tanto nessas novas startups, nessas novas tecnologias, para se manterem competitivos e, de fato, participarem desse novo mundo. Mas isso vai mudar, assim, na minha visão, até a lógica como a gente conhece uma cidade, como a gente faz a gestão do dia a dia do nosso bairro, como a gente vive, como a gente tem uma empresa, né? Quando você pensa numa DAO, como a Alma, né? Você tem uma entidade que ela é descentralizada, ela é autônoma, ela é gerenciada por base de código, e você tem pessoas ali que são token holders, ou seja, tem uma participação, um interesse vestido naquele negócio, e essas pessoas vão ditar o rumo dessa companhia, dessa entidade, né? E pensa nisso numa cidade, num bairro, né? Aplica isso para outras coisas, aplica isso para vacina. Tem casos de DeSci, Decentralized Science, você desenvolver vacina de forma descentralizada, onde a patente da vacina é um token que você pode investir para ser acionista de um token da vacina do Covid. Né? Então, isso já existe, isso já está acontecendo, isso não é uma coisa de impensável, isso hoje, em 2021, está acontecendo. Né? Então, quando a gente pega essa porrada de possibilidades, acho que é até difícil de o nível de abstração que requer para conseguir pensar no que vai vir e qual vai ser o futuro é muito grande. Eu acho que é difícil levantar uma única coisa ou um conjunto de coisas, mas dá para a gente imaginar um futuro regado à interoperabilidade, né, que é muito importante. Ao invés de você ter que fazer um câmbio quando você for viajar para qualquer país
a turismo ou a negócios, você vai usar um sistema único que é interconectado a vários governos que te possibilita fazer o câmbio instantaneamente por meio de uma transação 100% digital, né? Isso falando do lado centralizado, que também vai trazer mais programabilidade do dinheiro, né? Que é algo que a gente já vê no universo descentralizado, de você conseguir criar aplicações, criar tokenização de ativos e coisas do gênero, que isso só é possível por conta do uso dos smart contracts. E do lado da frente descentralizada, uma feature que eu acho que é importante, que precisa ser desenvolvida para que a gente ganhe massificação de uma aplicação, é a ferramenta para gestão de DAOs, né? Estamos aqui entre pessoas da uma DAO e vocês provavelmente já se depararam em algum momento da jornada de vocês com a dificuldade no processo de governança, né? Tocar uma empresa é difícil, tocar DAO. um negócio novo, de um jeito novo. E isso tem muito a ver com a falta de ferramental, especificamente, para você conseguir gerir os interesses e incentivos, alinhá-los de maneira apropriada para que você tenha um movimento rápido nas decisões e para que você consiga direcionar os recursos para onde precisa ser direcionado da forma certa. Então, no horizonte eu vejo essas ferramentas sendo desenvolvidas e as DAOs ganhando um pouco mais de corpo para que você consiga ter uma massificação desse tipo de gestão. Legal. Posso fazer um bate-bola aqui? Eu vou fazer uma pergunta para vocês e eu quero que vocês digam daqui a 5 anos se isso vai acontecer ou não com um amigo de vocês. Fazer câmbio lá no aeroporto, naquela caixinha lá, pagar um spread absurdo daqui a 5 anos. Não. Um amigo de vocês, os pais de vocês. Não, assim, pessoas normais que não estão tão conectadas. Tá bom, não, é que depende do amigo que a gente está falando. Vamos pegar um amigo que gosta, não, mas não não acho que vai investe acabar. ainda, não está super envolvido. Eu sou cético com relação ao fim. Não vai acabar. Mas assim, e a maioria das pessoas vão continuar fazendo dessa maneira? Eu acho que a maioria das pessoas já não faz dessa maneira. Acho. Eu não tenho dado para provar que nem que sim, nem que não. É que eu acho que você está com amigos digitais. A maior parte da galera acho que faz no aplicativo do banco, talvez. Talvez no aplicativo do banco. Mas ainda é caro, né? 3%, caro, 5% de spread. Agora, tem um ponto importante que é assim, a gente caminha para sociedades cada vez menos dependentes do dinheiro físico, né? Eu tive uma experiência esse ano de ir para Londres e me deparar com a maior parte dos estabelecimentos comerciais não aceitando papel moeda. Sim. Então, independente de você querer ou não, em algum momento você vai ser forçado a aceitar fazer o câmbio de maneira digital. Agora, se são 5 ou 10 anos, eu não sei te dizer, entendeu? Mas eu acredito que sempre vai existir a possibilidade para quem quiser fazer o câmbio em espécie. Mas a maioria já vai estar um pouco pagando mais barato e provavelmente fazendo com mais eficiência. Acho que sim. Entendo que sim. É um caminho sem volta, né? Eu acho que é um caminho... Assim, você já tem aplicativos hoje, bancos brasileiros, que você consegue ter contas no mesmo aplicativo offshore, né? Você consegue fazer disponibilidade de dólar no exterior e usar um cartão de débito no exterior pagando bem menos de IOF, com uma conversão mais barata. Isso já é possível em vários bancos, em vários aplicativos. Então, ok, a adoção ainda é pequena, né? Acho que ainda tem bastante gente que compra, seja no aeroporto, seja numa casa de câmbio no shopping, né? Então, acho que o business casa de câmbio não vai morrer, porque tem gente que vai fazer. Assim como eu acho que o business agência bancária não vai morrer. E o caixa eletrônico? Deve ter 1 ano que eu não vou no caixa eletrônico. Cara, eu vou te falar, de novo, eu acho que muita gente não vai usar, mas ainda tem muito... Cara, tem muita gente... que é muito doido, né? Pensando de Brasil... Cara, tem muita gente que vai na lotérica para pagar conta. Literalmente, vai na agência bancária para pagar conta. E depende das gerações também. Então, é uma questão geracional, mas não só geracional. Cara, esse número diminuiu hoje certamente, mas 48% da população economicamente ativa não tinha acesso a uma conta bancária. Então, esse cara ele recebe o salário dele muitas vezes em dinheiro e ele vai na lotérica para pagar as contas que ele precisa pagar no final do mês. Ele depende da capilaridade do banco de chegar e ter uma agência lá para ele poder operar dinheiro. Ele depende... Ou ele trabalha informal. E o pior, ele depende... E muitas vezes esse cara está à mercê de serviços clandestinos, de serviços que não são regulados, né? Sim. E aí, para pegar dinheiro, se ele não tem uma conta bancária, ele vai pegar com um agiota. Sim. Então tem uma série de problemas que isso aumenta o índice de violência. Tem uma pesquisa que fala sobre isso, né? Então, assim, acho que no final, olhando para o Brasil especificamente, a gente tem problemas muito mais evidentes que precisam ser resolvidos antes da gente pensar no negócio mais mirabolante do mundo de você fazer transações em real time com qualquer CBDC do mundo. Assim. Acho que, cara, saneamento básico, não tem saneamento básico em casa. Né? Então, assim,
ok, tem uma grande parcela da população que vai usar, não vai mais usar caixa eletrônico, não vai mais usar casas de câmbio, etc. Mas também tem uma grande parcela da população que vai continuar usando agência lotérica, vai continuar usando dinheiro em espécie, e isso, no Brasil, essa é a realidade, infelizmente. Mas cada vez menos, né, Rudá? Porque eu penso que, principalmente com a última fase do Open Finance, que você tem a figura do iniciador de pagamento, que qualquer tipo de serviço que você utiliza que estiver vinculado a um sistema pode oferecer esse serviço de pagamento. Aí começa a mudar. Aí começa a mudar o jogo de maneira drástica. Pagar conta no um dia pode ser o aplicativo do SUS, né? O dia o aplicativo do SUS pode ser uma hora. Pode ser uma hora, o mercadinho da esquina. O mercadinho da esquina vai poder começar a receber pagamentos de pagar contas, né? Pela maquininha do Pix que ele tem ali, entendeu? Então acho que aí o jogo já começa a mudar, o papel da lotérica começa a diminuir e você tem uma digitalização do dinheiro. Agora, disso para você fazer a conversão no aeroporto ou não, são eu acho que daqui a 5 anos não vai ter essa cabine do aeroporto. É muito caro aquele aluguel ali. Tem que ter muita gente para fazer, né? Às vezes é mais marketing, é mais presença. É só ver qual é o brand que está ali, não é dinheiro, não é pela... às vezes é mais pela chancela. Posicionamento. E vocês falaram disso tudo, e a minha pergunta é como que essa revolução financeira que a gente está falando vai influenciar essa inclusão e o que a gente vai precisar também para seguir esses próximos anos, olhando para essa parte de inclusão, principalmente na realidade do Brasil. Sabe que tem um case, o case do WhatsApp é interessante no Brasil, né? O Brasil é um dos principais países para o WhatsApp no mundo e uma das grandes features que fez o WhatsApp crescer, uma das grandes características, né, que fez o WhatsApp crescer tanto no Brasil foi a facilidade de você mandar uma mensagem por áudio. Primeiro foi mensagem gratuita de texto, né? A gente no Brasil historicamente sempre pagou por SMS, então nunca foi gratuito. Nos Estados Unidos o WhatsApp não pegou tanto porque text, né, mensagem SMS lá sempre foi gratuito, no Brasil não. Então, primeiro foi a feature texto gratuito, depois foi mensagens de vídeo e foto, né, você conseguir mandar mídia. Mas áudio foi de fato um dos grandes, tem até um paper que fala sobre isso, foi de fato um dos grandes drivers de adoção desse aplicativo no Brasil. Porque a gente está falando de uma população que majoritariamente é analfabeto funcional. O cara não sabe escrever ou não consegue escrever direito ou se comunicar por texto. E aí quando ele consegue mandar uma mensagem de áudio, ele consegue crescer. A gente tem uma adoção... Aumenta a eficiência da comunicação dele, né? Aumenta a eficiência. E não tem que ligar. Exato, e não precisa ligar. E é gratuito. Então, assim, quando a gente percebe esse movimento, eu acho que... eu lembro, a gente está falando da Money 2020, uma feira que tem em Vegas. Eu lembro, em 2019, eles estavam apresentando o Alexa Payments. Você conseguiria fazer pagamentos através da Alexa e pedir, não só fazer pagamentos, tipo, pague meu boleto de luz, mas tipo, Alexa, compare meus últimos 4 boletos de luz e veja se a minha média aumentou XYZ e aí bota isso numa planilha. E é isso que eles queriam fazer com que a Alexa começasse a construir para comparar, se você gastou mais luz, menos luz, etc, tá dentro do budget ou não. Então, eu acho assim, o que vai facilitar, pensando em Brasil de novo, uma adoção em massa, vai ser você conseguir fazer nesse mesmo modelo de comunicação que as pessoas já têm, soluções que consigam integrar esses sistemas. Vai ser um pagamento por voz? Não sei se isso vai funcionar, talvez dê errado. Mas, se você conseguir fazer pagamentos pelo próprio WhatsApp, por exemplo, que as pessoas já usam, é um negócio que já é mais fácil. Você conseguir, aos poucos, essa transformação ela vai acontecendo, né? Então eu acho que, sei lá, o que eu vejo assim, em 1 ou 2 anos é muita solução sendo aplicada, porque no final do dia você tem que dar a solução do jeito que a pessoa já faz. É muito difícil você obrigar a pessoa a fazer uma coisa que ela não sabe fazer ou uma coisa nova. Então você tem que aproveitar aquele caminho que já está sendo percorrido e começar aos pouquinhos incluindo soluções, usando, talvez em algum momento você até mude o destino da pessoa e a pessoa vá para outro caminho, mas enquanto isso já está sendo consolidado, é muito mais fácil você simplesmente ir colocando soluções que vão auxiliando naquele dia a dia. Essa é a minha visão. Assim. Vou dar um exemplo. Hoje o consumidor brasileiro utiliza muitas redes sociais para pesquisar produtos e serviços. Hoje 75% dos consumidores brasileiros têm esse comportamento. E recentemente o Instagram ele lançou ali uma novidade na própria ferramenta onde você consegue fazer pagamento ali via mensagens diretas. Isso é um comportamento que eu vejo muito isso impactar o próprio brasileiro. Exato. O pequeno comércio, que está ali já fazendo essas interações, já mandando Pix, já mandando, aqui que paga, e pronto, já tem uma facilitação ali de uma ferramenta vindo da própria rede social. Inclusive porque o WhatsApp e o Instagram podem ser iniciadores de pagamento, né? Que volta naquela discussão que a gente estava tendo antes. Aí deixa eu fazer uma pergunta aqui provocativa. A gente não está indo mais no caminho do Mark?
A gente tinha falado de dia da força, da descentralização, Cara, etc. eu acho que não. Será que não ficou muito fácil para o Mark Zuckerberg conseguir colocar isso no ecossistema dele? Eu acho que é um caminho, ele vai conseguir colocar e as pessoas vão adotar, mas, cara, você vê a taxa de adoção e brand knowledge de TikTok, por exemplo, está crescendo surrealmente muito mais do que o próprio Instagram, enfim, qualquer rede social do Facebook, da Meta, né? Então, eu acho que, cara, genuinamente, eu não acredito que você vai conseguir ter monopólios ou oligopólios como tem hoje, cara, nos próximos 10 anos. Inclusive porque no sistema brasileiro de pagamentos, o Facebook não é uma figura regulada, ele é um iniciador de pagamentos, ele não faz parte do sistema financeiro. Ele depende de uma third Ele é party. conectado Ele tem o share a uma revenue e é isso que ele vai ter, né? Ele isso. não pode ter o cliente e tal. Então, eu acho que, em linhas gerais, são duas coisas em termos de adoção. Para mim, é experiência do usuário e educação. Tudo gira em torno disso. Se você olhar, inclusive, para a adoção do próprio Pix, que foi super rápida, se você olha, para quem tiver curiosidade, tem os dados da adoção do Pix no site do Banco Central. É surreal, comunicação né? do Banco Central com relação à adoção das tecnologias é excelente. Tenho que tirar o chapéu para os caras, porque realmente é muito bom. Mostrando a curva de adoção do Pix ao longo desses últimos quase 2 anos aí de tecnologia. E você vê que foi super rápido. E por que foi rápido? Porque é fácil de usar e porque tem uma quantidade obscena de conteúdo disponível para você que quer entender mais. Então isso gera agilidade na adoção tecnológica. Que eu acho que é a barreira de cripto hoje, né? Você vai falar para alguém comprar cripto, comprar Bitcoin, baixar uma carteira, sincronizar uma MetaMask. Cara, não é um negócio, assim, é difícil. Porque tem uma etapa adicional, né? O Pix, você pode usar aquilo que você já usava, só que é uma funcionalidade nova. É isso. Cripto, você tem que usar um serviço novo, uma carteira nova, uma metodologia nova, se conectar, guardar sua seed phrase, guardar sua chave privada. O processo educacional é muito diferente. É diferente, é uma jornada mais longa. É o que eu falei, né? Você começar a colocar features e coisas no caminho que a pessoa já está trilhando. Eventualmente, depois, se a pessoa aprendeu, conseguiu, se ela quiser ir para um outro caminho, ou você quiser guiar para um outro caminho, é mais fácil. Foi literalmente o que você falou, cara. O Pix ele é só mais uma coisa no caminho que a pessoa já está fazendo. É isso. Então, e vamos olhar, por exemplo, para a MetaMask, que é a wallet mais utilizada do mercado atualmente, de app wallet. Ela não é trivial. Existem não outras, é nada trivial. Não é nada trivial, sério, cara. Assim, é difícil pra caramba. Ela não tem uma jornada. Inclusive, agora ela tem Pix, né? Então, se você de casa aí tá passando dificuldade, a gente entende que é complexo mesmo. A gente também passou, a gente perdeu, a gente pagou umas taxas a mais. E essa é a curva de fazer tudo errado. O The Chasm, né, o abismo para adoção de cripto, na minha opinião, é isso. É educação e UX UI, assim. Não é fácil e a adoção da grande massa só vai acontecer quando for fácil, assim como é mandar um e-mail, assim como é mandar uma mensagem no WhatsApp, assim como é mandar um Pix. E aí que entra a questão da Web3 na minha visão, né? Porque a gente não é fácil, porque a gente ainda, quando fala de cripto, fala da camada de infraestrutura, né? Que é aquela coisa, estamos desenvolvendo os alicerces dessa nova camada da internet, que o Rodar até mencionou do WhatsApp, que teve a mensagem de voz, que é o VoIP, né? Com as criptos você tem o MOIP, né? Que é Money Over the Internet Protocol. E com ele você passa a ter mais agilidade e você, com essa camada de infraestrutura, surge a camada de aplicações que visa justamente facilitar esse universo da experiência do usuário facilitada e com certeza traz mais educação, mais informação, que é o que a tecnologia precisa para florescer, né? Legal. O BTG está oferecendo Bitcoin, Ethereum, entre outras moedas, XP também. O Itaú fez um deal com a Avenue. Você acha que esse é o... Porque no final o Pix é o Itaú oferecendo Pix para você, o Bradesco oferecendo Pix para você. Você acha que a tendência é que essas instituições oferecendo cripto acelerem esse processo que vocês estão comentando, tanto o educacional como o UI UX? Sem dúvida. Absolutamente. Assim, salvo engano, né, só olhar os dados de exchanges de valores em custódia de exchanges, tanto brasileiras quanto gringas. As pessoas elas não querem ser donas do seu próprio dinheiro, elas têm medo disso, né, de você ser um ativo ao portador, que se você perder a chave, você se ferrou, você perdeu o acesso ao seu cofre, e o cofre é transparente, você consegue saber o que está dentro, mas você não consegue abrir. Né? Então, no final do dia, acho que instituições como essas, né, que você citou, oferecendo esses serviços, dá uma tranquilidade para o usuário. Recupera a senha, né? Dá uma tranquilidade para o usuário. Esqueci minha senha, Estão falando de problema de custódia, estão falando de problema de sucessão, estão falando de uma porrada de problema.
Então, assim, quando você tem uma instituição dessa, que você já confia, que já é o seu banco, que você já tem relacionamento, que todos os seus ativos já estão lá. Que tem atendimento. Que você deu problema, você vai ligar, vai ter alguém lá para te ouvir. E quando esse cara oferece essa solução para você, você fica, tá, beleza, agora sim eu posso... Minimamente respaldado. Minimamente respaldado. Porque é isso, assim, não é... Cara, ser dono do próprio dinheiro não é para todo mundo. Né? E é curioso esse discurso no universo cripto, que é assim, você vai ser dono do seu dinheiro. Mas, se você perder sua chave... Aí, cara, você já cria uma barreira de adoção tecnológica ali na entrada, entendeu? O cara já fica receoso e fala, putz, talvez isso não seja para mim. Entendeu? Sem dúvida. Se eu falar essa frase para minha mãe, cara, cancela na hora. E ela ganha 20 anos de concessão sem abrir o app. E como que eu faço, então, para recuperar minha carteira? Você tem que guardar essas 12 palavras. Legal, onde que eu guardo essas 12 palavras? Você vai ter que guardar num lugar seguro. Se for no caderno, é ruim. Se for não sei o que, é entendeu? ruim. Aí já luta, cara. Já começa a complicar demais pro cidadão mediano ali que não tá afim de ter essa dor de cabeça. Para ele é muito mais fácil ou ter um papel moeda, ou ter uma conta bancária e ter um agente fiduciário que é o responsável pelo armazenamento e responsabilidade dessa custódia. Que se der algum problema, ele fala, pô, cara, vou te processar porque você perdeu meu ativo, entendeu? Então, a adoção, sem sombra de dúvidas, por parte dessas grandes instituições tradicionais, não só no Brasil, mas no mundo todo, que isso é um movimento generalizado e muito puxado por demanda de cliente e não só por demanda, na verdade, absolutamente não por demanda dos bancos centrais, né? É até um pouco antagônico isso, mas é o cliente que puxa e fala, cara, eu preciso que você me ensine mais sobre isso, porque você é uma instituição financeira que eu confio e já deposito a confiança na custódia dos meus outros ativos. Então, o que você, que é uma figura que entende de finanças, tem a me dizer sobre esse outro universo que está existindo e não dá mais para ignorar. O próprio FMI soltou um comunicado no mês passado falando, pessoal, quem ainda não entendeu que cripto já está grande o suficiente para você não ter mais que ignorar, eu vou comunicar oficialmente aqui que está na hora de você mudar um pouco o seu mindset. Eu ia perguntar isso, porque a gente teve alguns acidentes. Muitas pessoas também perderam suas economias por fazer da forma incorreta, equívocos, enfim. E existem muitos céticos no mercado em relação ao universo cripto. Qual que é a visão de vocês? O que vocês têm a dizer também para os céticos nesse sentido? Cara, desde 2016 falando sobre o assunto, desde 2015 no mercado, acho que já ouvi todos os argumentos possíveis contrários, né? De que era fraude, de que era golpe, de que era pirâmide, de que era bolha, de que morreu, de que agora morreu de novo, de que não, agora morreu. Esse ano, várias vezes, né? Inclusive ele já morreu, acho que esse ano, sei lá, umas 15, 20 vezes, já pelo menos, talvez um pouco mais. Então, assim, no final, eu acho que o custo para você não olhar para isso é muito maior do que as horas que você vai dedicar para pensar e para entender e para ver se de fato isso é para você ou não. Eu acho que não estou falando de comprar Bitcoin e comprar Ethereum ou comprar cripto, né? Investir. Estou falando de você entender que esse movimento é muito maior do que Bitcoin, do que Ethereum, do que tudo isso. É o que a gente falou aqui ao longo do episódio inteiro. Assim, isso é uma revolução, não é só cripto, é uma revolução que vai mudar a maneira como a gente entende dinheiro, como a gente entende ativo. A figurinha do macaquinho que o Neymar comprou não é só a figurinha do macaquinho. Aquilo ali representa uma nova classe de ativos que vão mudar a maneira como a gente entende ativos no geral. E ativos físicos, e apartamento, e absolutamente tudo que a gente tem no dia a dia. Então, propriedade intelectual, música, ciência, ingresso, patentes. Assim, quando a gente pega esse movimento todo e aí você diz, não quero saber disso, cara, você literalmente então você vive aonde? Porque o mundo inteiro, se para qualquer relação comercial você precisa de dinheiro para funcionar como meio de troca, e se a gente está falando que o dinheiro está mudando completamente, e se para qualquer coisa do mundo que você vai armazenar valor são ativos, e a gente está falando que os ativos vão mudar completamente, ou você vive na Lua e consome, sei lá, luz solar, ou você de alguma forma vai ser impactado por esse negócio. Então não entender ou perder tempo para entender esse negócio vai custar caro, porque no final do dia, o quanto antes você começar a entender como você vai ser impactado, o quanto antes você consegue se preparar, o quanto você consegue preparar o seu negócio, preparar a sua vida, preparar os seus ativos, etc, etc, etc. Então eu acho que assim, quem é cético já passou o tempo, entende? Já passou o tempo de achar que esse negócio é coisa de nerd que estão ali, ou de hackers e que vão usar para cometer crimes.
Já era, esse discurso é 2017, amigo, já passou. Então, 2017, É. né? E o Web3Cast está aqui pra gente mostrar isso na prática, quem já tá colocando na prática a Web3 e todo esse processo. Não que não existam nerds nessa indústria, né? Não, Mas o ponto é que não é mais um negocinho Não é de... nichado, né? Não é mais um negocinho de uns adolescentes que estão fazendo ali, ou de Certo. hackers e, enfim, criminosos que estão usando. Cara, isso já passou, assim. Não olhar para o primeiro maior ETF do Brasil é de cripto. Uhum. Não sei se é o segundo ou o primeiro, enfim. Esse negócio já veio para ficar. Os maiores bancos do Brasil entraram nesse negócio. Cara, peraí, por que eles estão fazendo isso? Até só para concluir, assim, se você continua sendo cético, eu te convido, vou até olhar para você que tá Aí, ó. aí, o cético, se você continua sendo cético, eu te convido a assistir os últimos 5 minutos da palestra do Roberto Campos Neto, que é o atual presidente do Banco Central, no Febrabatec, que aconteceu no mês passado, em que ele fala qual é a visão que ele tem para uma carteira digital de um aplicativo brasileiro. Então ela vai integrar a moeda digital do Banco Central, que é o real digital, vai integrar todos os investimentos que esse indivíduo tem em qualquer uma das instituições financeiras a qual ele está vinculado, vai integrar todos os tipos de seguros que ele tem contratado, sejam de saúde, sejam de automóvel, sejam domiciliares, vai integrar todos os tipos de moedas estrangeiras que ele tem vinculada diretamente na carteira digital dele, e vai integrar também todos os criptoativos que ele tem, sejam eles quais for, em qualquer exchange vinculada a uma carteira brasileira no mundo. Então, assim, a transformação já aconteceu. Cabe a você entender se você quer aprender sobre ela agora ou aprender sobre ela daqui a 5 anos e ter que correr muito mais atrás do prejuízo para conseguir se inteirar sobre o que está acontecendo. Eu só vou fazer um comentário aqui para levar o cético para tipo 1997 na Web 1 e ele falar, né, que a Amazon, a Apple ou a Google eram coisas de nerd, né? Sim. Um queria organizar a internet do mundo, o outro queria ser a biblioteca maior do mundo, o outro queria colocar o computador na mão de todo mundo, e olha como o nosso mundo é hoje, extremamente baseado em coisas que foram feitas 25 anos atrás, e o cético olhava para isso e falava a mesma coisa. Não, obviamente que o Pets.com quebrou, ou sei lá, o Delivery.com quebrou, em 2000 quebrou muita gente. Mas os 10% que foram resilientes ali e se mantiveram como empresa são a base de como a sociedade funciona hoje, né? E digo mais, não só faz parte, Rudá, como as empresas que fracassaram fazem parte do sucesso do setor, Exato. tanto quanto as que deram certo. Sim. Porque foi no erro que você... esse cara errou aqui, nesse processo. No final do dia, é assim que o ecossistema evolui, né? Uhum. É que nunca é fácil, né? Não. Eu vou fazer aqui a Pets.com, vai dar tudo certo aqui da noite pro dia. Em Não, 97, não é assim. pegando uma frase que o Nico falou há pouco, em 97 os caras estavam construindo a infraestrutura. Os caras estavam fazendo a Layer 1, estavam fazendo a primeira camada de infraestrutura. As discussões eram sobre como é que os protocolos iam funcionar. Como é que o servidor vai se como comunicar é que o servidor com o vai cliente. se comunicar né? com o cliente. Uhum. Que é o que é a discussão agora que a gente está tendo de cripto. Dados, né? A discussão vai ser de usabilidade, de aplicação daqui a 2-3 anos, quando a infraestrutura já estiver pacificada. Aí, assim, alguém aqui dos 4, bom, você talvez, mas quem está nos ouvindo, sabe como funciona o Pix? Você sabe como funciona o Pix? Você sabe que você já fez vídeo inclusive sobre isso, mas o ponto é não interessa como funciona o Pix. Prático, rápido. Dane-se, você tem que funcionar, você quer que ele funcione, você quer que mande agora e chegue no outro lado instantâneo. É isso. E ninguém está preocupado com a infraestrutura, como é que funciona. Tem que funcionar. Então, Não basta o blockchain ser transparente, ele precisa ser invisível. É né? isso. É isso. Ninguém quer ficar olhando tanto tempo, né? Todo mundo tem muito o que fazer, né? Então, se for simples, ótimo, né? E, bom, mudando completamente de assunto, mas nem tanto, tem um tema que eu acho que é legal também trazer, que é a questão da mineração. E você atua muito com isso. Explica pra quem tá nos ouvindo o que é a mineração, o que isso tem a ver com Bitcoin, tudo que a gente tá falando aqui, até pro pessoal entender o que é esse processo. Tá, minerar, especificamente falando do Bitcoin, basicamente é processar transações. É um serviço de processamento de dados, então são data centers, são computadores que ficam a cada 10 minutos tentando encontrar o resultado de uma conta. Sabe, uma analogia simples, sabe aquele cadeadinho da mala que tem 3 senhas? Então, esse cadeadinho da mala, basicamente, todos os computadores do mundo estão tentando encontrar a senha desse cadeadinho com vários números em vez de só 3, que é o cadeado. São uma sequência infinita de números para achar essa senha.
Basicamente, o processo de mineração é quebrar na força bruta esse código, encontrar essa chave, e quando consegue encontrar essa chave, ele tem o direito de escrever um novo bloco na blockchain. Então, uma blockchain é um registro distribuído, é um grande livro-razão, onde cada bloco faz referência ao anterior. Então, um novo bloco de transações, que ele consolidam várias transações em ordem cronológica, e aí sempre um novo bloco faz referência ao anterior, fazendo uma cadeia. Por isso que a blockchain é cadeia de blocos, ou em corrente de blocos, né? Então, o minerador ele nada mais é do que o validador dessas transações. Assim como a gente falou do Pix, né, que o sistema do Banco Central valida a transação do Pix e faz o registro dela, no caso da blockchain do Bitcoin, os mineradores são os responsáveis por validar essas transações, na verdade, escrever essas transações em um novo bloco, a cada 10 minutos, no caso do Bitcoin. Então, os mineradores eles, são o alicerce, né, são a infraestrutura dessa rede descentralizada. Assim como agora, para quem está nos vendo ou ouvindo, precisa de um servidor em algum lugar. A nuvem ela é física, né? Então a gente fala da nuvem e tal, mas é um servidor fisicamente em algum lugar que está consumindo um monte de energia para que as pessoas estejam nos assistindo, nos ouvindo. No caso enfim, da plataforma que está nos ouvindo, é um servidor centralizado. E no caso da blockchain do Bitcoin, são servidores descentralizados. Qualquer pessoa pode ligar esse computador na rede e fazer esse processo de processamento de transações, basicamente. Hoje em dia, qualquer pessoa com muito dinheiro, né? Hoje em dia é um business industrial, então não é mais trivial, você não faz mais em casa, no caso do Bitcoin, já é uma indústria, e aí, assim, por isso que justamente é um business de economia de escala que você não consegue mais fazer com pouco dinheiro. Eu ia comentar isso. Se a pessoa de casa agora ligar o computador dela, ir no tutorial e fizer, o que acontece? Nada, ela vai gastar energia, vai gastar processamento à toa, não vai conseguir, ela não vai ser eficiente. É como se você saísse agora de casa para correr uma maratona. Você vai conseguir, cara, talvez você até chegue no final, mas você não vai ser eficiente. Não vai, Na verdade, ela até pode participar de um pool de mineração, mas o rendimento que ela vai ter não vai ser o suficiente para que ele cubra os gastos energéticos. É isso. O consumo energético vai ser maior do que o que ela vai conseguir contribuir. Né? É eficiência. Perfeito. E como você vê essa questão da mineração? Obviamente o Bitcoin é o grande centro disso, e pelo que você falou, né, vocês são parte importante na criptografia, na segurança, em garantir que está tudo certo, né? O que você acha dessa mudança da Ethereum para não ser para staking e para não ter mais essa utilização de energia, não ter a mesma segurança? E como você vê isso para quem está aí empreendendo em mineração hoje? Para quem está fundando uma empresa de mineração, o que muda? Cara, assim, eu entendo que o risco de você ter concentração de poder num sistema econômico, né, prova de stake, né, prova de share, de quanto você tem basicamente daquela moeda guardada, né, que é o caso do Ethereum, é muito mais fácil você ter concentração do que no caso de trabalho. Né? Então, você consolidar trabalho, desse exemplo numa aula, se a gente pegar 100 pessoas numa sala e botar elas para correr numa esteira e você propor, vamos dobrar a velocidade da esteira, você conseguir consenso daquelas 100 pessoas para dobrar a velocidade da esteira é muito difícil. Agora, se você pegar essas mesmas 100 pessoas e oferecer R$100 para sair daquela sala e ir para um bar tomar cerveja, provavelmente você vai conseguir concentrar e enfim, convencer mais da metade dessas pessoas. Então, o monopólio financeiro, o monopólio econômico é muito mais fácil de conseguir. Quando a gente está falando de um protocolo descentralizado, quando você tem a possibilidade de ter monopólio, você tem a possibilidade de você reescrever um bloco, você reescrever uma informação e você cria a vulnerabilidade desse sistema. Especificamente no caso do Ethereum, você tem uma fundação que tem uma boa parte do stake, tem uma boa parte do total de tokens desse sistema. E mais do que isso, você tem figuras públicas que potencialmente podem ser alvo, não só de ataques, enfim, físicos, né, por maus agentes, mas ataque de governo também. Puta, vamos mudar o protocolo do Ethereum, pega 50% de quem tem stake aqui, vamos botar no banco de réus e vamos ver se eles não vão mudar o que a gente quer que eles mudem. Então, assim, é muito mais difícil você fazer isso com trabalho, né? Então, pensando numa rede que está espalhada no mundo inteiro, consumindo energia. Você tem hoje 12, 13 mineradoras listadas em bolsa nos Estados Unidos e essas 13 mineradoras não concentram mais de 20% do hash rate total. Então, assim, mesmo companhias listadas que em tese têm acesso ao menor custo de capital possível, não concentram na soma de todas elas mais de 20% do capital. No caso do Ethereum, só o Ethereum Foundation, salvo engano, tem pelo menos 20% do stake. Então, assim, eu acho que do ponto de vista de segurança é preocupante.
cara, só o futuro vai dizer se eu vou estar certo ou se eu vou estar errado, enfim, como isso vai funcionar. Mas na minha cabeça, o protocolo do Bitcoin como Layer 1 faz muito mais sentido do ponto de vista de segurança de uma rede centralizada do que um outro protocolo de stake. Você acha que... Nicolas, você acha que a comunidade do Bitcoin pode mudar a direção do Bitcoin? Não acho que vai mudar. Eu acho que o Bitcoin vai ser sempre Proof of Work, porque é assim que ele foi concebido e é assim que ele funciona hoje. E boa parte dos usuários da rede e dos evangelizadores concorda Concorda hardcore com o Proof of Work. Haja vista Rudá Pelinho, que é o meu lado, né? E eu acho que são mecanismos de gestão de incentivos diferentes, cada qual com as suas características e atribuições. Entendo que o Rudá fala sobre concentração, mas hoje você tem na mineração do Bitcoin uma indústria, na minha visão, oligopolizada, concentrada na mão de poucos mineradores. Né? Apesar de não ser um monopólio, é um oligopólio e também tem um grau de concentração importante. Na minha visão, o que vai ditar a segurança da rede não é necessariamente a mineração ou o staking. O que dita a segurança da rede é a redundância que ela tem entre os nós participantes. Né? Porque você pode, inclusive, como aconteceu já com o Bitcoin lá em 2017, quando você teve o fork do Bitcoin Cash, você teve antes o User Activated Soft Fork, não sei quem lembra disso. Mas é quando os usuários, os nós, fizeram um fork para negar o movimento de aumento de tamanho de bloco que o pessoal da turminha do Bitcoin Cash queria fazer, entendeu? Sim. Então existe o poder de decisão na parte dos nós também. Existe o poder de segurança na parte dos nós também. E hoje, quando você olha para a Ethereum, apesar de você ter uma diferença trivial aí no mecanismo de consenso, uma intensiva em poder de processamento computacional e outra intensiva em capital financeiro, você tem hoje mais de 250 mil nós validadores na rede da Ethereum, que gera essa redundância que pode resultar em segurança. É mais fácil, eventualmente, de você fazer uma alteração? Não sei, porque acho que a gente tem pouco tempo de corrida, tem pouca amostragem estatística para definir qual que é melhor ou qual que é pior. Mas se você pegar... Uma coisa é certa, se você pegar um Bitcoiner raiz, ele sempre vai te falar que Proof of Work é melhor do que Proof of Stake. Agora, se você olha inclusive nas discussões do Satoshi, lá atrás, inclusive tem isso no Book of Satoshi, para quem tiver curiosidade de ler, tem uma parte que ele discute sobre o potencial de migração, eventualmente em algum momento, para um outro algoritmo de consenso na rede do Bitcoin, mas ainda muito no campo teórico e não tão aprofundado, mas ele levanta a possibilidade, né? É isso. É que no final do dia é um sistema de incentivos. É né? isso. Acho que os incentivos, é o que eu falei, acho que o stake, quando você tem um incentivo de monopólio financeiro econômico, acaba que é muito mais fácil de você convencer os envolvidos a migrar ou a mudar do que você necessariamente conseguir migrar grandes infraestruturas e grandes investimentos que foram feitos. Trabalho, no final do dia, é o exemplo da corrida, né? Mudar trabalho é muito mais difícil. Convencer alguém a fazer alguma atividade fisicamente diferente, ou consumir menos energia, ou mudar, ou qualquer coisa nesse sentido, é muito mais complexo. Pode mudar? Cara, pode. Como business, a gente está preparado para isso? Tá, nosso business a gente está muito mais olhando para como otimizar operações de energia do que necessariamente o Bitcoin. A gente usa Bitcoin porque é o jeito mais fácil, mais escalável, mas poderia estar falando de fazer renderização 3D ou qualquer outra coisa. No final do dia, Bitcoin é a que melhor paga e é por isso que a gente está é mais fácil de monetizar, né? Exato. Não, e assim, acho que no final das contas, é o que eu falei, nem acho que o Bitcoin vai mudar, tá? Eu acho que isso faz parte do DNA, né? A visão para quem é desse ecossistema é que o alto consumo energético, ele não é um bug, ele é uma feature. Ele é feito para ser assim. Uma solução. É isso que torna tão seguro. Tão seguro, em teoria, né? Bom, a gente está chegando nas partes finais do nosso episódio. E eu queria entender, né, as mensagens finais de cada um sobre o futuro do dinheiro. Rudá, começando por você. Então, eu acho que até acabei já falando um pouquinho da minha visão em relação a isso. Assim, eu acho que no final o futuro do dinheiro ele vai ser que as pessoas tenham de fato poder e liberdade para escolher como elas vão armazenar, transacionar, sei lá, investir, monetizar seus ativos, seu dinheiro, suas atividades, as suas cidades. Então o futuro do dinheiro ele acaba abrindo um leque de alternativas
gigante em todas as frentes, né? É muito difícil de entender o que vai ser impactado. Se a gente pegasse em 2002 e falasse que em 5 anos alguém criaria um dispositivo que mudaria o mundo e o nome disso ia se chamar iPhone e esse negócio ia mudar completamente a forma como a gente usa a internet e aparelhos, né? Ele ia ter mais processamento do que um computador, ia ser impensável, né, em 2002. Exatamente como agora, se a gente falar qualquer coisa que vai acontecer em 5 anos, assim, tem coisas que a gente nem pensou, de soluções de problemas que a gente nem sabe que existem de fato e que vão estar aí daqui a 5 anos. Puta, mas isso era tão óbvio, né? Então acho que o futuro do dinheiro é muito isso, assim, as pessoas vão ter mais liberdade para escolher serviços melhores, opções melhores de dinheiro, de ativo, de forma, e mais do que isso, acho que elas vão ter acesso. Acho que um grande problema é acesso a... Cara, acho que o mundo ele é muito restrito em questões de acesso a qualquer coisa. O acesso ao conhecimento já está nivelado, você hoje consegue aprender qualquer coisa com o YouTube, por exemplo. O acesso a conteúdo já está nivelado. Acho que o acesso a dinheiro e a investimento está no caminho de. Eu acho que o grande passo do futuro do dinheiro vai ser dar acesso para essas pessoas para que elas tenham mais liberdade de escolha. De maneira bem resumida aqui, para mim, o futuro do dinheiro é digital e transfronteiriço. Dado que o futuro do dinheiro é digital e transfronteiriço, não tenha medo da inovação, porque a inovação não vem para te atrapalhar, ela vem para facilitar a sua vida e facilitar também o seu acesso ao universo de instrumentos financeiros que existem por aí. Então, não tenha medo de começar a estudar, não tenha medo de começar a experimentar com novas tecnologias. Pode ser que uma ou outra apresente algum tipo de falha, mas isso faz parte do processo natural de evolução das tecnologias, e esteja aberto a esse tipo de coisa, porque isso, no longo prazo, não só vai favorecer a si mesmo, mas como a todas as outras pessoas que você conhece que podem ter uma facilitação aí de acordo com o aplicativo que você usa. Animal, deixa eu fazer um complemento. Eu acho que de mensagem final que eu queria colocar, a gente acabou não conseguindo citar N ferramentas que o cliente tem como dinheiro hoje que não eram permitidas daqui a 5 anos. Enfim, nome de empresa ou nome de aplicativo. O que eu posso dizer aqui, se você quer fazer um câmbio, hoje já existem empresas que fazem com que isso seja mais barato. Hoje já tem um cartão que você vai usar em 20 países e que você vai pagar lá naquela conta. Você, para investir, não precisa ficar preso na poupança ou no máximo no tesouro, como era 5 anos atrás. Se você ainda está nessa, acho que vale a pena você procurar outras oportunidades para fazer diferente com o seu dinheiro. Se você acredita que só tomar crédito é ligar para o teu gerente da agência, sabe que existem N fintechs que estão encontrando diferentes nichos. Se você é uma PJ, se você é uma PF, ou se você mora num lugar específico, ou se você tem uma situação específica de vida, tem alguém procurando como encontrar maneiras de dar crédito para você mais barato. Acho que o meu recado que eu ia dar o mundo mudou muito em 5 anos, mas os hábitos das pessoas mudaram pouco, né? E a gente falou muito sobre hábito aqui, vai ter caixa eletrônico, não vai ter, e eu acho que todo mundo pode dar uma pesquisadinha no Google sobre o que a gente está falando aqui, porque eu acho que você vai pagar mais barato, você vai ter uma vida muito mais eficiente e, cara, você vai ser a pessoa mais safa, né, no meio de todo mundo da sua empresa, porque você sabe se virar com esses mecanismos que são mais eficientes do que você ir lá na tua agência fazer tudo como fazia antes. Perfeito, Boa. pessoal. Quero agradecer a presença de todos, a participação de todos. Você que está nos ouvindo, enfim, assistindo pelo YouTube ou pelo Spotify, se inscreva nos canais da Alma, participe da nossa comunidade também da Alma, acompanhe os conteúdos e trabalho de cada um que esteve aqui e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.